Continuação, parte 3. Quem vai dizer onde está a segurança são chamados pontos de equilíbrio. Que são os pontos onde a variação é nula. Então, pontos onde o sistema não varia, onde a variação é nula. Variação nula significa que a equação diferencial para cada um dos valores ela é nula para o modelo, para a variável do modelo x e para a variável y. Se isso acontece, ou seja, se isso daqui é zero e isso daqui é zero, então eu tenho aqui, só vai ficar ao lado direito da equação original. Então eu tenho aqui x, ou seja, o número de presas, menos 0,4x ao quadrado, menos 4xy sobre x mais 1, igual a zero, que aqui era dx dt, e menos y mais 2xy sobre x mais 1, igual a zero. Ou seja, o que você tem que fazer? Resolver esse sistema de duas variáveis e duas incógnitas. Então não é um sistema tão complicado de se resolver assim. Os valores que você encontrar de x e de y são os nossos pontos de equilíbrio do sistema. Que nesse exemplo aqui, vamos encontrar três. Um está em 2,5x 0y, o outro está em 1x 0,3y, o outro está em 0x 0y. Como vai ficar as flutuações então? A dinâmica das flutuações é que vai me dizer como que o sistema linear pode atuar para representar esse sistema dinâmico. Então, ao invés de uma equação, agora a gente tem duas. Δx ponto, Δy ponto para os Δx. Ou seja, ele está me dizendo como as variações vão alterar o meu sistema linear. Ou seja, na verdade, como o sistema linear ele pode representar o sistema não linear. Então, tem aqui a derivada que a gente viu lá atrás, tanto da primeira equação para a presa quanto para a segunda, que é o predador, avaliado no ponto de equilíbrio, que agora são 2, vezes Δx, Δy. Para o exemplo, eu tenho então que Δx ponto e Dy ponto, ou seja, as variações das presas e as variações dos predadores, como é o comportamento dessas variações. Elas têm essa equação aqui, que são a equação já com as derivadas, né? Que eu derivei, estou colocando aqui. Então, 0,8x menos 4y menos 4x x mais 1, 2y x mais 1 ao quadrado, menos 1 mais 2x sobre x mais 1. Isso avaliado no ponto de equilíbrio, multiplicado por Δx, ou seja, a variação das presas e a variação dos predadores. Os quais aqui, quem é esse x estrela y3? São os nossos pontos de equilíbrio, são 3, e que foram encontrados igualando o modelo igual a zero. Vamos calcular o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto de equilíbrio.
equilíbrio, eu vou pegar o ponto 2,5, 0 que eu encontrei antes. Quando eu substituo no modelo das variações, eu tenho aqui a variação da presa e a variação do predador. Elas são iguais a essa matriz. Que é mais delta x, delta y. E agora eu tenho, então, como dizer o que acontece em torno desse ponto de equilíbrio. Será que ele é estável? Será que qualquer alteração do sistema em torno dele é possível de ser prevista por modelo linear? Será que eu consigo representar a realidade através de um modelo linear, observar o sistema não linear através desse modelo linear? Quem vai dizer isso daí, ou seja, qual a natureza desse ponto, é exatamente o alto valor. Então, quem diz a natureza desse ponto é uma coisa conhecida como alto valor. E aí o alto valor, existe muitas aplicações para eles, e são bastante, a teoria de alto valor é bastante conhecida no sistema linear. É fácil encontrar o alto valor através da utilização de determinante. Então, essa matriz A aqui, menos lambda, que vai ser o valor desconhecido no momento, vezes a matriz identidade, então igual a 0, isso vai me dar um polínômio característico. Então, se eu substituir a matriz A ali, eu vou ter aqui, eu quero encontrar o determinante de menos 1 menos lambda, menos 2,85, 0 aqui, 0,42 menos lambda. Vou igualar isso a 0. O tal polinômio característico é exatamente o meu lambda quadrado mais 0,58 lambda menos 0,42 igual a 0. Tenho que encontrar a solução. Isso é tranquilo. Qual é a solução dessa equação de segundo grau? Então, a solução dela é que vai me dizer o que esse ponto que eu escolhi é. Quando você, então, encontra a solução, você vai encontrar dois valores, porque é uma equação de segundo grau. O primeiro alto valor me deu negativo, beleza, porque para ser estável ou assintoticamente estável tem que ser ambos negativos, mas se você vai encontrar o segundo, você vai encontrar o valor 0,42 que é positivo. Isso aqui acaba me dando um ponto de Sella, que é um ponto instável. É um ponto que qualquer toque me tira de próximo dele. Isso pode ser representado aqui, por exemplo, se eu estiver no ponto 2,5, 0, né? Então, se aqui for x e aqui for y, 2,5x, 0y, significa que a trajetória vai chegar bem aqui próxima e vai desviar. As trajetórias vão fazer exatamente esse tipo de coisa aqui. Isso é possível de ser verificado num software do MATLAB conhecido como P-Plane. É um programa que roda dentro do MATLAB que ele traça as linhas, as isolinhas de um determinado sistema. Então, para esse caso aqui, no 2,5, 0, o 0 está aqui em cima, 2,5, segundo o que a gente viu ali na parte teórica, teria que divergir os pontos. Então, do ponto 2,5, 0. Então, como a gente percebe aqui, eu vou traçando as isolinhas, quando vão chegando próximo do 2,5, 0, eles passam pelo 2,5, 0 e se afastam do 2,5, 0, eles não ficam no ponto 2,5, 0. Então a gente consegue perceber que realmente esse é um ponto instável, é um ponto que não atrai ninguém. Ele chega próximo e começa a se afastar. É um ponto que não se pode fazer nunca a linearização do sistema em torno dele. Então, se você não fizer um estudo da qualidade desses pontos, o que vai acontecer é que você vai linearizar em torno de uma coisa que não vai te dizer absolutamente nada. Ou seja, o ponto 2,5, 0 não traz absolutamente informação nenhuma sobre o sistema dinâmico que você acabou de linearizar.